Olá, mais uma vez, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, muito obrigado por você estar ligado no meu canal. A gente hoje vai dar continuação nos vídeos sobre o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a água. Sim, a água ela é um excelente mecanismo para fortalecer o nosso sistema imunológico. Aliás, existem 8 remédios naturais que a gente pode usar em abundância para a gente fortalecer o nosso sistema imunológico. Esses são a água, como eu já falei, né? O descanso, tá? O exercício físico, respiração, higiene pessoal, a luz solar luz solar não causa câncer. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. O sol não causa câncer. Isso é uma invenção de algum cabeça doida por aí que inventou isso, tá? Atitude, sua atitude positiva, é muito importante isso. E o alimento, tá? Você é o que você come, já dizia Sócrates, parece, né? Então, a gente hoje vai falar sobre água, a fonte natural de água para o ser humano é o alimento. Tá? O alimento cru, ele nos traz água, a água melhor que tem para ser consumida. Tá? É a água mais natural possível. É através das frutas cruas e das verduras cruas. Toda vez que seu organismo ele faz a digestão do alimento que você come, não só a fruta e a verdura, ela é composta mais ou menos de 90% de água. Tá? Então, além disso, toda vez que esse alimento ele é metabolizado, na metabolização ele produz água. Então você está consumindo água quase que 2 vezes quando você come um alimento cru, tá? Eu já fiz um vídeo aqui falando do suco, né? O suco é uma fonte excelente de água natural. Excelente de água natural. Em seguida das frutas cruas e das verduras cruas também, tá? Então, para que serve a água no nosso corpo? A água no nosso corpo, ela transporta os nutrientes através do sangue. O sangue é composto basicamente de água, 60% parece do sangue é composto de água. E além disso, ele transporta a água é transportada até as células. Aliás, os nutrientes são transportados até as células através do sangue pela água, né? A água ela regula a nossa temperatura, né? Então ela é muito bom para regular a nossa temperatura. Outra propriedade da água, ela auxilia também na eliminação de secreção, né? A eliminação o suor. A gente transpira 24 horas por dia, tá? Então, o suor, ele elimina muita toxina, além da urina também se eliminar muita toxina. A gente não é bom, eu não lembro do nome da propriedade agora, mas o sabonete que você usa tem uma propriedadezinha que ela fecha o poro da nossa pele, evitando com que a pele transpire, tá? Então não é bom usar o sabonete. O que eu uso e recomendo é que se use a lufa, eu acho que é lufa em inglês, ou aquela esponja de vegetal que a gente conhece no Brasil. Aquela bem baratinha mesmo, aquilo que você compra na feira, que é super barato. Eu uso aquilo sem sabão, tá? Eu uso aquilo como sendo meu sabão. Eu já faço isso há mais de 20 anos, e não tem cheirinho não, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? É claro que nas partes íntimas e no cabelo você vai usar um shampoo, e nas partes íntimas você vai usar o sabonete, tá? Um sabonete de pH 7, próximo de 7 de preferência, mais natural possível.
tá? Então, nós perdemos mais ou menos 2,5 litros de água por dia nas nossas secreções, tá? Urina e transpiração. Então, essa é mais ou menos a quantidade de água que você precisa ingerir todos os dias. No mínimo, 2,5 litros de água por dia. Dependendo, é claro, se você está num lugar muito quente, você vai eliminar mais água. Se você está fazendo muita atividade física, você vai eliminar mais água e, consequentemente, você vai precisar de mais água, tá? Mas numa média, é isso que a gente precisa. 2,5 litros de água por dia, né? E também, qual o tipo de água, então? Se não for no suco, se não for na verdura, se não for na fruta, qual é a água que a gente deve usar? A água filtrada, né? Ela é... Eu não sei isso aqui em português. Então, reverse osmosis. Água filtrada através de um filtro que tenha osmosis reversiva, alguma coisa assim. Sinceridade, eu já tive esse filtro, eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu usei dele e eu não sei o que aconteceu. Mas existe outros tipos de águas também que a gente pode beber, que é a água destilada, que é uma água ok para ser usada. Água com ozônio, né? Aquela água tem uns aparelhozinhos que tem água ozonizada. Essa água também, ela pode ser usada também, tá? Quando beber água e quando não beber água. Não é bom beber água junto com as refeições, tá? Por que não é bom beber água junto com as refeições? Toda vez que você, ou água ou qualquer líquido, junto com as refeições, toda vez que você bebe a água, aquela água ela é absorvida primeiro do que o alimento e junto com ela vão as enzimas. As enzimas vai ser usada para a digestão do seu alimento. Tem que ter enzima para digerir seu alimento. E quando você bebe o líquido, elas são absorvidas, a água é absorvida pela parede do seu estômago em primeiro lugar e o alimento sólido ele desce para o intestino. Então, mas quando a água ele é absorvida, ou o líquido é absorvido pelo seu aparelho, pelas paredes do estômago, ela leva junto as enzimas. Então, quando chega lá no seu intestino, que vai precisar das enzimas para digerir o alimento, elas já foram com o líquido. O que vai acontecer então? Acontece a fermentação, tá? Então, por isso que muitas vezes as pessoas dormem, tem gente que dorme, eu já falei sobre isso aqui, né? E tem gente que dorme, logo depois do almoço dorme. Por quê? A comida já fermentou lá embaixo, a pessoa está quase que bêbada e por falta de enzima, né? Então, não se deve beber água antes da refeição. Prioridade, meia hora antes, no mínimo, você bebe a água meia hora antes da refeição, tanto para o suco natural quanto para a água, né? E dependendo do alimento, 1 hora depois, no mínimo, aí sim você pode tomar água. Se você come carne, seria bom 4 horas depois, mas eu acho que ninguém consegue ficar 4 horas depois de uma alimentação de carne, porque a carne tem muito sal e tem muito condimento, e isso dá logo sede. Então, segura o máximo que você puder antes de beber água, para você beber água depois de uma refeição com carne. O ideal seria 4 horas, tá bom? Existem algumas observações sobre tipos de água que a gente deve beber. Aqui o suco natural, então, seria uma fonte muito boa de beber água. Existe essa garrafinha aqui de água, muito comum, né? É uma garrafinha, tá vendo? Porque o plástico dela é bem molinho. Esse plástico bem molinho aqui tem uma coisa chamada bisfenol A, ou BPA, chamado BPA. Ele é um produto cancerígeno, tá? E se essa garrafinha
for composta, estiver no calor, libera muito dessa toxina, tá? Ela é composta, ela está dentro desse plásticozinho mole, ele tem essa propriedade. Então essa garrafa de água aqui deve ser evitada, tá? Senão deve ser usada. A garrafa de água de plástico duro é a melhor recomendação. Eu esqueci de trazer e botar aqui, mas então aquela garrafa de stainless steel, aquela é a melhor que tem para você levar a sua água e tomar a sua água ali, tá? Eu aqui na minha casa, o que eu faço aqui? Eu tenho um filtro comum, que é esse aqui, tá? Esse filtro aqui, eu ponho a água aqui, ela é filtrada aqui, e depois essa água que é filtrada aqui, eu jogo nesse outro filtro aqui, que ele transforma o pH da água. Esse aqui tem um pH, diz que o pH da água é 8. Por que é importante o pH da água ser próximo de 7 ou acima de 7? Né? Os nossos órgãos, eles funcionam num ideal de pH de 6,8 a 7,4, mais ou menos. Tá? A gente sabe aquela escalazinha do pH, né? 0 é ácido, 7 é neutro, 14 é alcalino. Né? Quanto mais próximo de 0, mais ácido é. Quanto mais próximo de 14, mais alcalino é. Então, os nossos órgãos, eles funcionam no fator ideal de pH de 6,8 a 7,4. O nosso sangue sempre vai estar em 7,2. O máximo quando abaixa é 7. Tá? Então, o sangue vai estar sempre ali. 7,2 é o ideal para o sangue. Ele vai estar sempre ali. Seu sangue vai estar sempre ali. Não se preocupe com o pH do seu sangue, porque ele vai estar sempre 7,2. Tá? Agora, não os órgãos. Não os nossos órgãos. Então, uma água com pH acima de 7 ajuda a regular o pH dos seus órgãos, do seu corpo. Isso é muito importante. Quanto mais baixo o pH do seu corpo vai ficando, mais propenso à doença você vai ficando. Uma pessoa que tem um corpo com pH 3,5, 4 mais ou menos, 4,5, é uma pessoa que tem câncer, que já tem alguma doença degenerativa. Tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, sobre o pH do nosso corpo, que isso é muito importante saber, porque a gente consome, a maioria das vezes, alimentos com pH muito baixo e fica difícil você consumir alimentos com pH muito baixo, você ter um órgão funcionando na sua plenitude, não é impossível isso acontecer. Por isso que é importante a gente comer comida crua, porque o pH das comidas cruas são alto, é acima de 7, acima de 8. Então mantém sempre o pH do seu organismo ali, onde ele deve permanecer. E as bactérias e os germes, eles não vivem bem em pHs alto, eles vivem em pH baixo. Tá? Quando saber que a gente bebeu muita água, já está muito, eu vou terminando aqui, quando sua urina estiver muito amarela, você está bebendo pouco água. Quando sua urina estiver muito branca, você está bebendo muita água, ela está muito alcalina, e nessa urina alcalina é liberado também minerais e vitaminas. Então você não quer perder esses minerais e essas vitaminas. Então a sua urina tem que estar ali balanceada ali, nem muito amarela e nem muito branca. Aí você sabe que você está bebendo água dentro dos padrões normais, tá? Então eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Mais uma vez, se você tiver alguma pergunta, por favor, deixe lá a sua pergunta, compartilhe esse vídeo, faça a sua inscrição, incentive seus amigos, por favor, para ajudar o máximo de pessoas que a gente puder ajudar com essas dicas que a gente está passando aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe todos, muito obrigado.